o Roger, foi dia 10. E também o nosso engenheiro, o Vanderlei, ele não está presente, mas a gente sempre cita e comemora os aniversariantes do mês, né? Vamos cantar os parabéns aí pro pessoal? Parabéns pra você. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Viva! É comigo? Então bora. Eu botei o banquinho de lá, se vocês quiserem sentar aqui, gente, ó, tá? Família, bom dia de novo então para todo mundo. Eu sei que vocês já deram bom dia, mas só para dar uma animada. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje trabalhando por várias razões, tá? E quando eu falo feliz, é feliz mesmo. Por quê? Porque eu tenho uma história com a Fazolo. É interessante, gente. O que está de cinto, vem cá. Chega aqui pertinho, vem cá. Não fica em pé não, filho, vem cá. Depois vai ter um cafezão. Quem que preparou o café aí? As meninas, uma salva de palmas para as meninas. Ó, participar de reunião é bom, mas reunião com café no final aí é especial, né, gente? Porque só ouvir o cara falar é meio xarope, né? Rapaz, mas assim, ó, o que é legal nós estar aqui hoje? Para quem não sabe, eu sou nativo de Itapema. Tem algum nativo aqui de Itapema, assim, que nasceu aqui nessa cidade? Só eu? Tu também, minha filha? Qual é o teu sobrenome? Oti. Oti? Tu nasceu aqui, quantos anos tem? 18. Mas teus pais são daqui também? Não. Ah, tá, entendi. Quem é nativo? Tu eu já conheço, eu bati, tu é irmão do Jean, de quem? Ele é dos Manari, que é ali do Latoeiro Zenildo, pá, aquela família ali, né? Já se encontramos aí, viu? Itapema. Eu sou nativo de Itapema. Quando eu nasci, em 1986, Itapema tinha 4.000 habitantes. Era uma vila pequenininha. Naquela época, não tinha muito emprego. Nós tínhamos que sair daqui para ir trabalhar em outras cidades, como Balneário, Porto Belo, Floripa, Itajaí. Não tinha assim muito o que fazer, né? E quando eu fiz 14 anos, a gente passava por muita necessidade de comida mesmo para comer em casa, cara. E a gente tinha que trabalhar, não tinha essa. E no ano de 2000, eu fui trabalhar na Fazolo, lá na obra, junto com meu amigo Josué. Como é que é o nome daquela obra, te lembra não? Como é que é o nome? Ocean Castle. Ocean Castle. E eu botava forro, lembra, José? O José botava piso, é isso? E eu com 14 anos nem podia, mas a gente tinha que ter comida em casa e tinha que trabalhar. E hoje, 26 anos depois, a Fazolo está fechando com a gente, contratando nossa empresa para fazer engenharia. E para mim, me emociona, é uma questão de orgulho, porque eu estudei, me formei, não foi de graça e ter esse reconhecimento, ser valorizado é legal, sabe? É bom quando você pode conquistar alguma coisa que você queria. Sabe quando você sonha em ter uma motinho, um carro, uma casa, e você vai batalhando, daqui a pouco você realiza aquele sonho. Cara, isso é prazeroso, isso é maravilhoso. Então não é só uma questão de vir trabalhar, é uma questão de confiança, de gratidão. E no que depender de mim, pessoal da Fazolo, a gente sempre vai ter essa relação de confiança, de dedicação, de diligência. E Josué, obrigado por ter feito essa conexão e a gente se reencontrou, a vida é assim. Eu sempre falo o seguinte, pessoal, ó, o cimento que vem para essa obra, vai para a obra do lado, para frente, para todas as obras de Itapema vão receber cimento da Votorantim. O ferro que vem da Gerdau vem para todas as obras iguais. A tinta que vai para os pintores é a mesma da Souvenir para todo mundo. O que muda? Por que uma obra fica boa e outra não? Por que um reboco fica bom e outro não? Por que o mestre chega aqui e diz, pô, que parede bem rebocada, não? Olha que cantoneira bem feita, por quê? Aí chega na outra, não, aqui nós vamos ter que quebrar para refazer de novo. Foi o material que mudou? Foi o capricho do trabalhador que estava fazendo, cara. Vai ter um cara que vai receber a tinta e vai fazer um acabamento top. Vai ter outro cara que vai receber a mesma tinta e vai fazer um acabamento porco. Por quê? Por causa do capricho, da vontade de fazer aquilo ali correto. Vai lá, querido, fica à vontade. Então, pessoal, a gente vem para falar sobre isso na obra. Então, é
É um dia muito especial para mim, eu vou me dedicar para a gente trabalhar. Inclusive, hoje eu acordei mais cedo, já estava pensando sobre o que a gente ia falar para fazer uma dinâmica e para contar um pouquinho sobre como, se eu estou chegando agora, o que eu posso fazer para crescer? O que eu posso fazer para ser indispensável aqui na obra? O que eu posso fazer para, se eu sair um dia, a minha vaga ficar em aberta? Tem um ditado que a gente diz assim, ó, quando a gente está saindo de uma empresa, ó, você está saindo, mas a tua cadeira está na posição correta, não está com a perna virada para cima. Porque às vezes o cara sai e a cadeira fica com a perna virada para cima. Quer dizer o quê? Esse cara não tem mais vaga nunca mais aqui. Mas quando a gente sai, só, cara, se um dia tu precisar, a gente está aqui de novo para te trabalhar com a gente e fazer voltar de novo aqui para a nossa empresa. Eu trouxe, pessoal, hoje para fazer para vocês uma conversa sobre segurança. Estava conversando com a Vera e pensei, o que a gente pode falar de novo sobre segurança? Porque a vontade de quem é profissional é sempre trazer uma novidade, sempre uma coisa nova. O que eu posso trazer, né, para ser uma palestra legal? Mas a verdade é que a gente tem que falar a mesma coisa que já foi falado a vida inteira, que é sobre segurança. Qual é o problema da segurança? O problema é o mesmo problema de quem lê a Bíblia. Ler a Bíblia leva alguém para o céu? Não. Praticar a Bíblia leva as pessoas para o céu. A segurança é a mesma coisa. Se falar aqui e o cara virar as costas, meu Deus, que coisa chata, eu não quero nem saber, não vai valer de nada. Agora, se falar aqui, pô, faz sentido isso aí, cara. Meu Deus, eu trabalhava com um colega que caiu e ficou amarrado no cinto de segurança. Não, agora eu vou começar a me... Se a gente começar a implementar isso na nossa vida, a coisa começa a dar certo. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aqui um treinamento que a gente faz que chama EPI, a diferença que faz a diferença. A gente vai dar uma acelerada para ser um pouco mais rápido. Eu quero apresentar só um pouquinho para vocês, a nossa equipe, já falei deles, tá? Depois vocês sigam a gente se puder. Quem tem Instagram, TikTok, essas coisas, todo mundo tem, né, gente? Todo mundo tem. Alguém já me viu nos vídeos aí, não? Porque onde eu vou na obra eu filmo, lá tá a Larissa filmando, depois eu boto lá no Instagram e a galera se vê e é legal pra caramba. A gente compartilha lá esses momentos bacanas, tá? Tem o Instagram da nossa empresa, que é a Prevence, e tem o meu Instagram pessoal ali. Depois, inclusive, essa daqui que a gente está fazendo hoje também, vai os trechinhos, os pedacinhos para lá. Se vocês quiserem seguir, chama Eliana e o outro chama Prevence, beleza? Siga também as redes sociais aqui da Fazolo, né? Que é legal também, posta aniversariante, eu já vi algumas coisas lá. Isso é importante também, tá? Pessoal, uma coisa que a gente quer falar esse mês é que todos os meses, eles são colocados os temas dos meses. Você tem janeiro, fevereiro, março, abril, para cada mês, o governo, ele dá um título de segurança, ou um tema para aquele mês, para a gente falar sobre aquele assunto. Por exemplo, vocês aqui, todo mundo aqui nasceu de uma mulher, de uma mãe, e todo mundo que é homem, em tese tem que casar com uma mulher e ter um filho, etc e tal. Todo mundo aqui já ouviu falar no Outubro Rosa, não viu? O que é Outubro Rosa? Alguém sabe falar para nós? Outubro Rosa o que é? O mês de prevenção ao câncer de mama das mulheres. Então, nesse mês, a empresa libera e estimula as mulheres para ir fazer o exame de mama, para ir lá ver se não tem um caroço, tudo mais. Por quê? Porque é importante. Quem já ouviu falar no Setembro Amarelo? Setembro Amarelo, lembra do Setembro Amarelo? Que é o mês de prevenção ao combate ao quê? A depressão, suicídio. Por que é amarelo? Porque o menino lá que estava reformando um carro, quando o carro ficou pronto, ele se suicidou, ninguém nem fazia ideia do que estava acontecendo. Então a gente trabalha prevenindo. Existem umas estatísticas sobre depressão, a cada número de pessoas vai ter alguém que já está sofrendo com isso. Às vezes a gente fala sobre isso nas obras, e tem pouca gente que sofre com isso, mas quando acaba alguém me chama do lado dele, minha mulher está em cima da cama já faz um tempão. E eu preciso, tem como ajudar, tem aquele telefone para ligar e tal. E esse mês de agosto que a gente está entrando é o mês que vai falar sobre o Agosto Branco. O que é o Agosto Branco? É um mês de conscientização ao câncer de pulmão. Mas o que é o câncer de pulmão? Câncer de pulmão é quando o nosso pulmão ele vai ficando cicatrizado, ou ele vai ficando necrosado, que vai ficando preto, sabe? Já viram o pulmão de quem fuma assim quando morre? Às vezes você vai visitar em algum lugar de faculdade, tem lá exposto. Ele vai cicatrizando e vai acabando o espaço para respirar. Então, por exemplo, você cabe um volume, imagina que o teu pulmão é 2 sacolas. Você consegue botar 1 litro de ar ali.
Conforme você vai ficando com esse câncer, você vai diminuindo a volumetria diária, a tua respiração vai ficando curtinha, cansada. A avó da minha esposa teve câncer de pulmão. Às vezes ela sentava para almoçar, para ela sair da mesa até no sofá era como se ela tivesse feito uma corrida de 10 quilômetros. Cansava rapidinho, por quê? Porque não tinha muito oxigênio para respirar, mas já era uma senhorinha de idade com 80 anos. Helena, e o que isso tem a ver com a gente? Vamos ver o que dá mais câncer de pulmão no setor profissional. Olha só, a principal causa do câncer de pulmão está onde? No tabagismo. Ah, tu veio falar para a gente parar de fumar? Não, não vim. Tá tudo certo. Se tu fuma, se não fuma, isso é uma escolha tua. Eu vim te dizer o que isso pode causar. Tá entendendo o que eu estou falando ou não? Ah, agora vai proibir de fumar. Não, que isso? Eu não mando em ninguém. A tua vida é só tua. Mas isso traz um problema. A principal causa de câncer de pulmão, o que é? Tabagismo, cigarro, fumaça. Depois, o que vem? Fumo passivo. Dizem que é pior para o cara que mora com fumante ou para a pessoa que mora com fumante. É muito pior do que a pessoa que fuma, porque a pessoa que fuma, em tese, traga a fumaça e tem o filtro. E a pessoa que está do lado respira aquela fumaça sem filtro. Então talvez seja pior para outra pessoa. O que mais causa câncer de pulmão? Olha lá. A respiração de gases. Helena, mas o que é gases? É o pum que a gente solta? Não, não é esse. Esse está tudo bem, é o orgânico. É os gases, por exemplo, aqui. Quem já fez massa na bitoneira? Que abre o saco de cimento e faz massa lá na bitoneira. A massa aqui vem pronta hoje, José? Vem na caixa, né? Então, quem já fez massa? Eu já fiz massa na minha vida. Então, faz o concreto. Bota a mistura ali, brita, areia e 3 para 1 ainda, como é que é? 3 por 1, né? Bota a mistura aí. Mas quando você vai abrir o saco de cimento, ou colocar na pá, ou às vezes você pega o saco de cimento inteiro, rasga ele, bota dentro da bitoneira, não vem aquela fumaça do cimento na cabeça do camarada? Vem ou não vem? Vocês estão comigo do que eu estou falando? Não. Se você pegar um saco de cimento hoje e deixar num lugar que chove, volta ali daqui uma semana, o cimento vai estar o quê? Empedrado, uma rocha. Imagine que aquela fumaça, aquele vapor, aquela poeira do cimento entrou no teu pulmão. O teu pulmão é carne, é uma esponja de carne com água. O que acontece lá dentro? Seca o teu pulmão, empedra, concreta. Aí tu diz, Helena, mas isso, cara, capaz que vai acontecer comigo. Tu fazendo massa um dia não vai acontecer. Tu fazendo massa uma semana não vai acontecer. Agora tu tá 2 anos, 3 anos, 10 anos trabalhando na obra, uma hora vai acontecer. Porque uma coisa é tu fazer um dia, outra coisa é tu fazer uma vida inteira. Outra coisa, o soldador, cadê o soldador daqui da obra? Cadê o soldador? Quem é que solda aí? É o senhor aí, ó, tá até com o avental. Aquela fumaça que sai da solda, quando vai lá e bota o eletrodo, pode ver que o soldador ele está soldando na obra, quando tu entra lá no tapume, no portão, tu já sabe que está mexendo com solda, é ou não é? Por quê? Porque tem um cheiro. Ou quando o armador está cortando ferro, não tem aquele cheiro na obra do ferro sendo cortado? Aquela fumaça que sai dali chama vapores metálicos, é metal em fumaça. Entra dentro do pulmão e vai criando um ferrugizinho dentro do pulmão. Pega uma lata de tinta e deixa em cima de um porcelanato lá no apartamento pronto. O que vai acontecer? Fica uma manchinha do quê? Do ferrugem. Isso acontece dentro do nosso pulmão. Ah, Elianai, não acredito nisso. É verdade, pessoal. Então, coisas que a gente às vezes nem prestava atenção, está fazendo mal para a nossa saúde e a gente não está sabendo. Como é que a gente evita isso? Vamos lá, para a gente não se estender demais. Usando uma máscara. Pode? Cadê o almoxarife que já cumprimentei? O Maico, é isso não? Cauã, cadê o Cauã? Tem máscara, aquela azulzinha com a válvula aqui, Cauã? Acabou? Tem que comprar ou tem de sobra? Tem de sobra, é só passar lá e pegar. A maioria dos problemas que a gente tem dá para ser resolvido rápido e a gente fica enrolando. Só passa lá, ô Cauã, dá uma máscara para mim, assina a fichinha, papapá, leva, tá resolvido, usa ela. No outro dia vai ter outra, no outro dia vai ter outra. Estragou aquela, pega outra. Às vezes, por uma máscara de R$5, tu vai adquirir uma doença que não tinha necessidade de adquirir. Faz sentido o que eu estou falando, pessoal? Ou é besteira o que eu estou falando? Uma coisa simples que a gente podia aplicar no nosso dia a dia e a gente deixa passar batido, tá?
Então eu queria dar só essa pinceladinha aqui sobre o câncer de pulmão, que a gente precisa falar. Mês que vem a gente vai trazer um psicólogo para falar com vocês, que é o Setembro Amarelo. Vai fazer uma palestra legal, porque às vezes a gente acha que só acontece com o vizinho. Ah, depressão é coisa de gente tola. Até que acontece na tua casa. Até com o filho teu é chamado lá na escola para ver porque o menino está se machucando lá. Ai não, isso existe. Porque bonito é quando é com os outros. Quando é com a gente, quando é com a gente dói, mas quando é com os outros, não tem problema. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando, né, gente? Tá? Então a gente precisa criar uma consciência. Tem uma frase que diz assim, ó, só modifica quem identifica. Quando a gente identifica que aquilo está na nossa vida, a gente tem a capacidade de modificar, tá? Queria falar com vocês aqui um pouquinho ainda sobre segurança do trabalho. A gente deu uma pinceladinha no Agosto Branco, que é sobre câncer de pulmão. Todo mês a gente vai mudar esse assunto. Inclusive, eu postei o Agosto Branco na internet, o cara me trouxe um dado lá da empresa de minério, sabe, os mineradores, ali Criciúma tinha carvoaria, esse pessoal que trabalha. A cada 10 trabalhadores de carvoaria, 8 adquirem câncer de pulmão. É um número altíssimo. Por quê? Porque trabalha em espaço confinado, fechado e o oxigênio é muito baixo. Então a gente precisa ter essa consciência de saber que isso pode acontecer com a gente. Como é que a gente evita? Usando o EPI. Essa é a dica principal. Olha só isso aqui. Isso aqui é um texto, quando eu me formei, eu conheci esse texto aqui que diz assim, ó. Sou mais poderoso que os exércitos do mundo inteiro. Matei mais homens que em todas as guerras, em todos os tempos. Sou mais mortífero que as balas e destruo mais lares que os canhões de longo alcance. Não faço a distinção das minhas vítimas. São ricos e pobres, jovens e velhos, fortes e fracos. As viúvas e os órfãos me conhecem bem. Cresço tanto que a minha sombra se estende a todas as atividades. Massacro milhares de trabalhadores todos os anos. Me oculto mais que posso e trabalho quase sempre em silêncio. Trago comigo a doença, a dor e a morte. E não obstante, poucos tratam de me evitar. Destruo, nada ofereço e tudo tiro. Sou o teu pior inimigo. Quem sou eu? O Satanás. Sou o acidente de trabalho. O acidente de trabalho escolhe a cor da pessoa que vai se acidentar? Hã? O acidente de trabalho escolhe a idade do cara que vai se acidentar? O acidente de trabalho escolhe o sexo, se vai ser homem ou mulher que ele vai pegar? Não, vamos falar a verdade, pessoal. Escolhe ou não? Ele tá para quem se descuidar, José. O acidente do trabalho acontece com o cara que é o macaco velho. Ah, eu tô 10 anos... Rapaz, isso aí eu sei fazer de olho fechado. Não sabe. A hora que acontecer contigo, tu vai ficar... Meu Deus, cara, misericórdia. Aí um dia eu estava falando numa palestra, o cara falou, rapaz, eu tô quase na hora de aposentar, nunca aconteceu nada comigo. Na outra semana eu voltei na obra, o filho dele tinha se acidentado. Ele me chamou e disse, cara, comigo nunca aconteceu, mas com o meu menino que estava aí aconteceu. Então não existe macaco velho, não existe idade, não existe tempo de carteira assinada, experiência. A maioria dos acidentes acontece no final do dia ou no trajeto para ir para casa. Por quê? Porque o cara já trabalhou e relaxou. É aquele mesmo índice do acidente de trânsito. O cara viaja e geralmente vai bater quando está quase chegando em casa. Por quê? Porque relaxou. Viajou 5 horas dirigindo. Quando está perto de casa, aqui já é meu trecho. Estou de boa. Acontece o acidente. Assim é na obra, cara. O cara vem, começa, na hora de ir embora, que está terminando o dia, acontece o acidente. O eletricista, no começo, usa luva. Cadê o eletricista daqui? Luva anti-choque, escada emborrachada. Toma todo cuidado. Daqui a pouco está descascando fio com o dente. Daqui a pouco está ligando com a energia elétrica. Ô, cara, desliga o disjuntor. Não, eu estou mentindo, não. Vamos falar a verdade. O cara está trocando o negócio com a energia ligada e tu diz, ô, cara, desliga a energia. Deixa comigo, isso aqui é jogo rápido. Não é jogo rápido. O acidente, ele está ali escondidinho, pronto para acontecer. Se a gente não ficar ligado, ele vem e pega a gente. Faz sentido o que eu estou falando, rapaz? A maioria das quedas de altura, Josué, o trabalhador cai com o cinto engatado no corpo. Quando o bombeiro vem, Fernando, para dar assistência, tem que cortar o cinto do camarada.
Eu penso, por que o cara não engatou, pô? Tava tão simples, era só ter engatado o cinto ali. Aí na hora que o cara tá caído lá no chão, o cara tem que cortar o cinto, Anderson, porque o cara não engatou o cinto. Tava a corda, tava o cinto, tava o ponto de ancoragem. Uma pequena atitudezinha de engatar o cinto tinha salvado a vida do companheiro. Beleza, rapaz? Olha só sobre os EPIs aqui, ó. EPI, o que é EPI? Alguém sabe dizer, não? Vai lá, bora. O que significa EPI? Às vezes a gente tá na obra, os caras fazem uns IPI, não me deram IPI. O que é o EPI? Vai lá, fala, vou dar um prêmio para quem acertar. E o que é EPC? Ixi, vai lá, provinha agora. O que é EPC? Boa, rapaz, é isso aí, ó. Equipamento de proteção individual. Por que é individual? Porque protege uma pessoa só. Então, um capacete vai proteger só eu. Uma bandeja vai proteger o coletivo todo que vai estar passando ali. Certo? Um cinto de segurança. Como é que é o teu nome aí, R. Silva? Hã? Geraldo. O Geraldo está usando um cinto aqui, ó. Se ele cair, só ele fica preso. Mas uma linha de vida inteira protege todas aquelas pessoas que estão naquele ambiente ali, tá? Então a diferença do EPI e do EPC é isso, tá? Vamos falar um pouquinho rápido sobre isso aqui. Olha que legal. O que a lei diz? A lei diz o seguinte, que a empresa, ela é obrigada a fornecer o EPI para os trabalhadores. Então lá, o Cauã tem os EPIs lá. A empresa tem que dar o cinto, o uniforme, o capacete, o sapatão, a empresa é obrigada a fornecer. O EPI, ele tem que ser fornecido gratuitamente. Eu já entrei, Jalusa, em obra que era descontado o EPI do trabalhador. Não pode. A empresa ela tem que fornecer para vocês. Então ela tem que dar o EPI bom, gratuito e um EPI que atenda às normas de segurança. Tá todo mundo comigo aqui? Beleza? A empresa tem que fazer outra coisa. A empresa tem que cobrar o uso. Por exemplo, o pessoal da Fazolo me contratou. Ele paga a nossa empresa um salário por mês igual todo mundo aqui. Ninguém veio trabalhar de graça. Alguém veio? Não. Você vem porque tem um salário. Você precisa fazer o rancho, comprar comida, tal. Todo mundo aqui precisa... Estamos no mesmo barco, não é porque eu tenho diploma ou não, a gente é tudo igual. Se eu não acordar e vir trabalhar, eu fico sem dinheiro para comprar a comida do meu barrigudinho lá em casa, tá? A empresa tem que fornecer o EPI e a empresa tem que exigir o uso, pessoal. Às vezes a gente está cobrando, porque essa técnica de segurança é uma chata, porque esse cara vem, né? Falo mal do técnico, mas não adianta falar, porque está na lei. Vocês estão entendendo, não? A gente tem que estar aqui para cobrar, porque a empresa tem que cobrar. Se você se acidentar, sabe o que o juiz pergunta para nós lá na hora? Tá, por que tu não mandou ele botar o cinto? Aí eu vou falar o quê pro cara? Não, mas eu mandei, mas ele não me obedeceu. Vocês estão comigo no que eu estou falando? Não. Tu acha que o juiz vai dizer, então tá bom. Não, cara. Ele vai responsabilizar o porquê que você estava sem EPI e porquê que o colega do trabalho, do colega de trabalho do lado não cobrou. Teve um acidente que aconteceu na FG, há uns 20 anos atrás, que eles estavam rebocando o embasamento, não me lembro o nome da obra agora, mas eu estava lá perto. E eles pegaram todos os jaús e alinharam tudo na mesma altura para ir descendo o pano da frente do embasamento. E na hora que o trabalhador foi pular de um jaú para o outro, ele se desequilibrou, caiu, metade do corpo dele caiu em cima da guarita e a outra metade para fora, o cara morreu na hora. Todos os trabalhadores que estavam naquele andar foram chamados na justiça e o juiz perguntava de um por um. Por que tu era colega dele e tu não pediu para ele botar o cinto de segurança? Aí o cara dizia, mas não é eu nem o que mando ele. Não, você devia ter cuidado da vida. Ninguém respondeu criminalmente, mas foram chamados para dar explicação por que tinha 17 pessoas na laje e ninguém deu importância para a vida do companheiro de trabalho. Vocês estão comigo no que eu estou falando? A responsabilidade de entregar o EPI é da empresa. E a empresa tem que exigir o uso, mas a responsabilidade de engatar e utilizar da maneira correta de quem que é? Nossa, é nossa, tá bom? Outra coisa, a empresa tem que substituir quando é necessário, é uma obrigação da empresa, tá? Outra coisa que a lei vai dizer, isso aqui está na consolidação das leis do trabalho, tá? Outra coisa que a lei vai dizer, se tem lei para a empresa, tem lei para o trabalhador, é para os dois lados. É uma espada que corta para os dois lados. Qual é a primeira? O empregado é obrigado a utilizar o EPI. Helenay,
Eu sou obrigado? Não. Que nem diz a minha irmã, obrigado é um pau de arrasto. Ninguém é obrigado a nada, mas para trabalhar nessa empresa tem que ser com EPI. Vocês estão entendendo o que a gente está falando, pessoal? Eu não quero usar. Tá tudo bem, cara. Aí tu vai ter que arrumar outra profissão que não cobre EPI. Por quê? Porque aqui é um ambiente de risco. Rapazes, se nós cair lá da 3ª, 4ª laje, o acidente vai acontecer. Então tem que estar com o cinto. Ai, meu Deus do céu. Antigamente, eu sou da época da Constituição que não precisava usar capacete. Todo mundo andava sem capacete, sem uniforme, não tinha nada disso. Quando a fiscalização começou a bater e era obrigatório, me dá dor de cabeça. Hoje todo mundo usa. É impensável entrar numa obra sem capacete. Mas eu sou de uma época que ninguém usava. Eu sou de uma época... Alguém conheceu uma motinha chamada barriga de curvina, não? Sabe o que é a barriga? Uma rondinha bem antiguinha que tinha assim. O cara andava com 4 pessoas naquela moto, 3, parecia uma monareta. Viajava sem capacete. Andava Itapema toda sem capacete. Experimenta sair hoje daqui do final da meia praia e até no começo da cidade sem capacete, ver se uma viatura não te para, guincha a tua moto, te multa e se tu responder, ele te leva preso. Porque não pode andar sem capacete? Chegou a lei, a gente precisa cumprir, tá? Então a lei diz que a empresa tem que dar o EPI, mas o trabalhador tem que usar. O trabalhador tem que se responsabilizar pela guarda, por zelar o equipamento, pela manutenção do equipamento. Então, lavar, né? Tem gente que usa o uniforme, quando chega em casa, bota em pé, ele fica durinho ali, né? Não, tem que passar uma aguinha, lavar, cuidar, tá bom? O trabalhador tem que comunicar à empresa quando o EPI ele está ficando impróprio, quando ele deu algum problema. E o trabalhador tem que cumprir as normas de segurança do trabalho e seguir as normas de segurança do trabalho. Pelo amor de Deus, Helena, tudo isso, sim, se tem lei para a empresa, tem a lei para o trabalhador também, tá bom? Olha só, EPI para proteção da cabeça, tá? Nós temos diversos tipos de capacete. Capacete não é só para objeto que cai da altura. Ô Helena, se eu tiver com o capacete embaixo da árvore, cair um saco de cimento na minha cabeça, vai me proteger? Se tiver vazio não vai dar nada, mas se tiver cheio o problema vai ser grande. Por quê? Porque capacete não é só para objetos que caem da altura. Quem está trabalhando lá no escoramento da laje, o cara está andando embaixo das escoras, daqui a pouco o cara levanta a cabeça, meu Deus, se eu tivesse sem capacete agora eu tinha batido com a cabeça aqui. Aconteceu com todo mundo, não aconteceu já? O cara, barulho. Então não é só para coisas que caem, é para espaços que tu está trabalhando, que é apertado, que daqui a pouco tu bate lá, dá um talho, cai alguma coisa, corta, tu tem que sair da obra, dá ponto, inflama, para quê? Usa o capacete para proteger. Olha só isso aqui que legal, ó. Esse aqui foi um acidente que aconteceu na Brasil Telecom, que é a Oi. Lembra daqueles orelhão que tinha antigamente? Só eu sou velho aqui, gente? Não, eu tô 40 anos. Todo mundo conheceu o orelhão, não conheceu? Da Oi. Tava trabalhando aqui, ó, o Manuel e o Edson, tá? O Edson é esse camarada aqui, ó. É esse da foto. O Edson e o Manuel foram trabalhar arrumando uma antena. Sabe aquelas torres laranja que tem? Que o pessoal lá em cima troca antena? Aí o que ele faz? Sobe um lá em cima, o outro fica embaixo dando um apoio para o cara que está trabalhando. Então ele sobe com o cinto, engatadinho, tudo certinho. Ele leva junto com ele aqui na lateral uma corda que fica amarrada num balde lá embaixo. Quando ele chega lá em cima, ele passa um rádio pro cara. Ô fulano, manda a chave 13 aqui. Aí o cara bota num baldinho, ele puxa para não ficar subindo e descendo, não faz sentido. Quando ele estava desparafusando esse parafuso aqui, ó, o parafuso sem querer, ele deixou escapar e caiu de 90 metros de altura em cima da cabeça do Edson. O cara estava lá embaixo ajudando ele. Detalhe, os dois tinham mais de 20 anos de empresa. Não era gente nova não que não sabia trabalhar. Gente antiga que tinha consciência do negócio. O parafuso veio, bateu aqui no capacete do Edson. Olha aqui, perfurou o capacete, entrou e fez um pequeno rasgo aqui no couro cabeludo do Edson. A pergunta que eu faço é, se esse colega de trabalho aí tivesse sem capacete, esse parafuso tinha parado aonde? Vamos responder entre nós aqui. O que tinha acontecido? O cara tinha morrido, cara. O capacete protege ou não protege, pessoal? Protege ou não protege? Não, vocês não vão ganhar café, é sério. O capacete protege ou não protege? Aê, agora melhorou. EPI para proteção dos olhos. Cara, a gente precisa usar o nosso óculos. Por quê? Lixadeira, furadeira, qualquer equipamento pode saltar alguma coisa do nosso olho, entrar ali
prego, nós tivemos um acidente um tempo atrás, o prego ricocheteou, voltou no olho do cara, com a ponta fina, furou, o cara ficou cego na hora. Dentro da obra, tem óculos lá, Cauã? Tem? Quem não tem pode passar lá pegar? Está liberado, pessoal. Quanto custa um óculos? R$5, R$10. Aí você vai perder o olho, uma visão, por causa de um óculos de R$10. O óculos é barato ou é caro? É barato. Se o óculos fosse R$1.000, era barato ou era caro? Era barato, pô. Para proteger a tua visão, R$1.000 é barato. A empresa está disponibilizando, pessoal. Passa lá e pega, tá bom? Principalmente soldador, o pessoal da bitoneira, aqui ó. Prego ricocheteou e voltou no olho do cara, tá? Produto químico, arame. Outro dia o camarada estava passando, Josué, lá numa empresa de Balneário. Os caras estavam fazendo o contrapiso da garagem. Ele passou sem querer, chutou a linha. A linha que o cara está fazendo alinhamento. O prego escapou, entrou na perna dele. O outro lado, o cara estava reguando, o prego saiu e pegou no olho do camarada. Sabe a linha que a gente estica para alinhar as coisas? Todo mundo aqui sabe o que eu estou falando, hein? Pelo amor de Deus. Estamos na obra, né? Tá? Cara, acontece. A gente precisa se cuidar, Helena. Comigo nunca aconteceu. Amém. Glórias a Deus. Mas pode acontecer. Tá bom? Outro EPI que a gente tem na obra para usar. Protetor auditivo. Ah, cara, isso aí eu não dou bola. Pelo amor de Deus. Vou usar um negócio desse aí. Gente, qual é o problema? Fica cego acontece de repente. Se acontece um acidente, bum, você fica cego. Cair, acontece um acidente. Então você se protege antes do acidente. Qual é a diferença do câncer de pulmão e de ficar surdo, da surdez, da audição? É que ela não acontece na hora. É todo dia um pouquinho. Então tu ir lá e ficar na serra circular cortando não vai te deixar surdo naquele dia. É 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quando chega na hora de aposentar, o cara não escuta mais nada. Sabe como é que o cara sabe que está ficando surdo? Quando ele chega em casa e vai assistir um filme, a novela, a televisão, o jogo. Ele vai lá e bota no volume 50. Aí a mulher olha para ele, homem, baixa esse volume, tu tá doido, é? Porque para os outros está muito alto, mas para ele tá bom. Aí é que ele sabe que está ficando surdo. Sabia disso, não? Começa a falar muito alto também. Ah? Começa a falar alto como os outros achando que a pessoa não está escutando. Ó, isso aqui também falou. Como é que é o teu nome? Odilene. Odilene aí, ó. O cara fica falando alto achando que o outro não está escutando. Não está falando para mim, né? Que eu estou falando alto, né? Mas o cara tem a fala alto porque ele já não escuta bem. Tá entendendo? Eu vou dar desculpa que tem muita gente, tá? Uma coisa importante, né? Até é engraçado isso aqui. Vocês sabiam? Depois vocês dão um Google se vocês não acreditar. Que a surdez tem relação com a impotência sexual? Conforme o cara vai ficando com menos audição, vai ficando surdo, vai ficando mais broxa? Dá um Google aí agora. É verdade, vocês estão rindo de mim, mas é verdade. Eu falei isso aqui para um colega aqui. Quem riu tá devendo, né, rapaz? Quem riu já tá devendo. Aí, Lenai, tu veio falar isso? Eu não. É a ciência, é a medicina, tem que falar. Ó, pega um protetorzinho. Tem protetor lá, Cauã? Pode pegar? Rapaz, sai daqui e já pega. Anda amarradinho aqui no capacete. Utiliza o protetor auditivo, tá bom? Depois que fica surdo, não adianta mais. Tem que usar o aparelhinho, tá? Aí não tem volta. Ali, ó, como é que é o teu nome mesmo? Madaleno? Ah? O Odileno ali, ó. O Odileno tá com o protetor dele. Pessoal, estamos acabando já. Só para mim falar mais algumas coisas. Olha aqui, ó. Essa aqui é a mecânica que faz a gente ouvir, ó. A nossa orelha, tudo isso aqui faz parte do sistema auditivo. As pecinhas que fazem a gente ouvir chama martelo e bigorna. Vocês já ouviram falar nisso, não? O ossinho que tem aqui dentro chama martelo e bigorna. Se aquilo ali gastar, acabou-se. Você não ouve mais nada. Então utilize um protetor, não custe e vai proteger a tua vida, a tua saúde. EPI para proteção respiratória. Já falamos dele lá no primeiro slide do câncer de pulmão. Soldador, lixador, o cara que está cortando na serra, o cara que está cortando o piso. Raramente eu encontro um ceramista que coloca piso cortando cerâmica com a máscara. Cadê o cara do piso? Aqui não está na hora ainda do piso, né? Mas, cara, é difícil. Tem? Cadê? Levanta a mão os dois aí.
Vocês estão usando máscara para cortar piso? Diz que sim, pelo menos, agora, vai. Poeira também. Tá, óculos, porque salta fagulha e tal, cara, é bom para a saúde de vocês, tá? Aliás, eu tive um problema de um cara com grave, o problema dele, foi internado, trabalhava lá na Pax, te lembra? Ficou mais de 4 meses, morre não morre por causa que respirou a poeira do piso. E onde eu vou nas obras, raramente eu vejo o pessoal do piso usando máscara, raro. Se eu trabalhasse com isso, a gente não precisa mentir. A gente não precisa ter curva, a gente tem que falar o que é a verdade para tentar corrigir. Porque agora vai parecer todo mundo bonzinho. Ai, porque eu uso. Não, vamos falar a verdade, sem curva, e daí a gente tenta melhorar. A ideia é essa, beleza? Rapaz, olha aí, ó. Aquilo que eu falei sobre o câncer do pulmão, tá? Tem os números aí certinho. EPI para proteção do tronco. O companheiro ali, o soldador, como é que é o teu nome? Seu Roberto, fica em pé só um pouquinho, seu Roberto. Vem cá, rapidinho. Ó, isso aqui é um avental de raspa, tá? Isso aqui é um avental de raspa, que o seu Roberto está usando. Isso aqui cria nele... Tá pançudinho, hein, seu Roberto? Eu também. Eu tô tomando Monjaro para emagrecer. Brincadeira. Isso aqui, ó, é uma proteção que é usada para quê? Para se vier uma faísca, se vier uma fagulha, não atravessar o corpo dele. Teve um acidente que aconteceu há um tempo atrás em Camboriú. O mestre de obra comprou um sítio lá nos Macacos. Vocês sabem onde é que é os Macacos, não? Lá em Camboriú tem um bairro chamado Os Macacos, que é o morro. Tem o Braço e os Macacos. E ele comprou e começou a fazer uns moeirão para cercar o sítio dele. Então, sempre no final de semana, eles pegavam a sobra de ferro da obra, levava para o sítio, fez uma forminha e fazia os moeirão dele para passar depois o arame e cercar o sítiozinho que ele tinha comprado. Sexta-feira, reuniu tudo, botou atrás do Fiat Uno dele. Sábado cedo, ele e o filho dele foram trabalhar no sítio. Chegaram lá, olha que alegria, o cara trabalhando, cercando o sítiozinho dele, se preparando para a aposentadoria. Foram desformar os moeirão que tinham sido concretados no final de semana anterior e tinha ficado um pedacinho de ferro para fora do concreto. Ele pegou a lixadeira e foi tirar, se eu vou tirar esse pedaço aqui, porque na hora que a gente for enterrar, pode ser que alguém não veja, vá se furar, vá rasgar a pele aqui, machucar. Pegou, ligou a lixadeira, se abaixou e começou a tirar aquele pedacinho de ferro. Nisso que ele estava cortando, o disco da lixadeira quebrou, senhor, e entrou na virilha dele. Pá! Ele estava abaixado. Do jeito que ele estava aqui, ele caiu para o lado. O filho dele veio junto a ele, botaram dentro do carro, levaram a milhão para o hospital de Camboriú. Quando chegaram no hospital, ele já chegou morto. Por quê? Porque na nossa virilha passa uma veia, uma artéria chamada aorta, que é da grossura dessa mangueira amarelinha que vocês estão vendo aí em cima. Já viram aqueles filmes que quando a pessoa chega no hospital o sangue está jorrando assim? É dessa veia, que ela é calibrosa, ela é muito grossa. E pegou exatamente nessa artéria dele. Quando chegou no hospital não teve jeito, já tinha perdido sangue, não deu para... Ele acabou falecendo, nós fomos no velório. Eu não sou Deus para dizer que se ele tivesse usando um avental ele tinha sobrevivido. Não posso dizer isso. Mas uma coisa eu posso dizer, se ele tivesse usado um avental, que é uma segunda pele de proteção, é uma raspa de couro, talvez aquele disco não tinha entrado tão fundo. Estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Não posso dizer... Então, isso aqui é um equipamento de proteção. Se acontecer alguma coisa, vai machucar? Vai, mas talvez não vai tão fundo, não machuque tanto. E às vezes, até... Eu dou uma explicação. Helena, mas o EPI salva? Não, o EPI não. O EPI ele não salva ninguém. O EPI não evita o acidente. O EPI faz com que o acidente não seja tão grave. Tá entendendo? Porque o EPI sozinho, se tu deixar aí, não vai acontecer nada. Mas se você estiver usando, vai diminuir o impacto que era para acontecer. Obrigado, tá acompanhando? Vamos dar uma salva de palmas pro seu Pedro aí, vai lá. Eita! Rapaz! Então, finalizando aí uma luvinha, luva. A gente no Brasil não tem o hábito de usar luva. Se tu pega os filmes americanos, os americanos, eles têm o costume de usar óculos e luva para tudo, até para plantar uma flor, para cuidar de... Pode ver no filme, eles estão sempre de luva. Eles compram de caixa de luva em casa e deixam para as crianças, eles têm o hábito. Nós no Brasil não temos, nós queremos fazer tudo sem luva. Eu conheci um miserável do eletricista que ele queria saber, para ele saber se tinha luz... Ele botava o dedo num fio e no outro, cara. Juro pra vocês. Aí ele fazia assim, ó. Tem luz. Verdade, cara. De verdade isso aí.
Alguém sabe o que eu estou falando? Isso aí é verdade. Tu conhece? O cara botava o dedo para saber se tinha luz. Tu me mandasse um vídeo que o cara botava no transformador. Tem gente muito louca, pessoal. Tá? Então, foi cortar na serra circular. Ah, Helena, mas qual é a reclamação, Josué, que eu escuto? Ah, a luva eu não consigo sentir, tira a sensibilidade. Aí tem a luva de vaqueta, que é uma luva um pouco mais sensível. Tem lá, Cauã, no almoxarifado, vaqueta, raspa, borracha, não tem? Se não tiver, pede para comprar, tá? É baratinho, é o mesmo preço das outras, só para ter um pouquinho de uma, um pouquinho de outra. Ela é melhor para trabalhar, então testa de vaqueta, vai funcionar melhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, família? Beleza? Faz sentido ou é besteira, pessoal? Faz sentido? Beleza. Então, luva, vamos usar uma luva. Para que é? Para proteger o trabalhador. Então, o cara vai lá, passa o dedo na serra, olha lá, ó, os dedos tudo cortado, amassado. Às vezes porque não está usando luva. Muitos dos equipamentos de ponto, o pessoal da Vera do RH sabe o que eu estou falando. Os pintores perdem a digital, porque lixo sem luva perde a digital. Bota o dedo na máquina do banco, não consegue. Bota o dedo na máquina do ponto, não funciona. Por quê? Porque vai gastando. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Tinha um fulgador que eu encontrava ele na obra que ele passava com o dedo. Quando ele espremia o dedo, saía sangue da ponta do dedo. Já viram isso aí acontecer, não? Porque o cara vai trabalhando, pô. Ah, Helenay, eu sei que o que eu estou falando às vezes é chato. Pô, esse cara está fazendo eu perder o meu tempo. Mas é para o nosso bem. É porque a gente precisa falar isso aqui. Beleza, pessoal? Ó, então a luva, o equipamento de proteção. Isso aqui a gente não usa. Não é camisinha de dedo, tá, pessoal? É um EPI isso aqui, ó. Para que é isso aqui, pessoal? EPI para proteção da ponta do dedo. Quando eu mostro, o pessoal fica meio assim, nunca vi? Ninguém nunca viu, né? Às vezes eu falo para os técnicos de segurança, eles nunca viram, nem os técnicos. O pessoal que trabalha com bateria de carro, placa eletrônica, ele vai mexer. Já ouviram falar no ácido de bateria, aquele zinabre verdinho que dá na bateria? Se tu botar aquilo embaixo da unha, começa a corroer a unha toda, dá uma coceira e tal. Aí o pessoal que trabalha com isso utiliza esse equipamento aqui, ó. A gente vai utilizar na obra? Não, não é o nosso caso. Para que eu trago essa foto aqui? Para falar para vocês que existe equipamento de proteção para todo tipo de risco. Que a gente não tem desculpa de querer não usar o EPI. Entenderam o que eu falei? Ah, porque eu não gosto. Não, tem EPI para tudo. A gente tem que estar protegido. Tá bom, gente? Olha lá, ó. Calçado de segurança. Pessoal aí, ó. Nós tivemos acidente do pessoal estar trabalhando, pisar na ponta do vergalhão. Prego virado para cima. Ter que sair, na minha época, não sei se vocês sabem, né? O cara pisava no prego, cortava uma cebola e botava embaixo, né? Sabe disso, não? A técnica da cebola? Funciona até hoje, né? Aqui nós podíamos fazer o dia da vacinação, já fizeram? O dia D, pode ser, velho? A gente marca um dia, o pessoal do posto vem e vacina todo mundo contra tétano, com antitetânica. A gente pode fazer isso, né, Chay? Depois a gente dá uma... Hã? Tem medo de injeção? Pelo amor de Deus. Ó, se vocês não tiver protegido, a injeção... Não, eu já vi que tem medroso aí, né? Pelo amor de Deus. O tétano, a injeção do tétano, ela dura 10 anos. Então, tu toma agora, ela dura 10 anos, tá? E se você tiver contato com ferrugem e não tiver protegido com a antitetânica em 24 horas, caixão pro bilho, tá? Então, não custa, a gente pode agendar para fazer isso aí, vai ser bem legal, tá? Ou tomar o reforço, e não tem problema. Eu não lembro se eu tomei, toma de novo, mal não vai fazer, tá? EPI para proteção das pernas, aqueles policiais que usam aquele coturno, tá? Não é o nosso caso também. Na minha época de obra, que eu trabalhava como servente, nós tínhamos que descarregar caminhão de cal. Sabe o que eu estou falando? Não. Tu pegava o cal virgem e trazia ele. No final do caminhão, tu tava com isso aqui moído. Ou tinha que fazer massa na bitoneira com cal e de havaiana. Alguém já fez isso? Vocês nem sabem o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando? Ficava a marca da havaiana, carne viva no pé, cara. O pé ficava enrugado. Então, era a época que trabalhava com cal. Então, o EPI para proteção do ombro, da perna, da canela, para quê? Não é o caso de vocês, não é o caso, tá? Mas é que para proteção, para proteger. EPI para proteção do corpo inteiro, cabine de pintura, nós não temos aqui, né? Tem obra que tem várias construtoras que tem marcenaria, tem marmoraria, que são próprias deles, e os caras têm que fazer a pintura das lacas. Cara, aquilo fica um ambiente cheio de vapor, tem que usar esse macacão completo aqui, tá? Porque senão aquilo garra na pele, garra na tinta. Como é que o cara lava?
Às vezes, esses dias eu entrei numa... Esse dia não, já faz tempo. Numa marcenaria, o cara tava lavando o cabelo com thinner. Pegava o thinner e botava assim para sair a tinta. Imagina passar thinner na cabeça, pessoal. Então, mas se sujou, o cara tem que limpar, então usa o equipamento correto, que é melhor. Beleza? Eu nem vou falar que esse cara era eu antes de me formar. Não, brincadeira, não era. Mas eu trabalhava, a grande maioria, a lei, isso aqui é importante que eu vou falar, ó. A Lei da Segurança do Trabalho é de 1974. Aliás, é ainda antes, lá da época do Getúlio Vargas, da usina de Itaipu, lá e tal. Já ouviram falar que a usina de Itaipu, as pessoas caíam na concretagem, não parava a concretagem? Alguém já ouviu falar essa história? Não. Tá? O cara estava trabalhando, caía lá, meu irmão, no tubulão, não parava, o pau continuava ali e deu pra bola. Inclusive, se tu botar no YouTube, tem muita gente que cobra ainda, familiares que sumiram lá e tal. Então a lei começou por causa disso, muita gente se acidentando, muita gente indo a óbito por acidente de trabalho. Diz que a ponte do Rio Niterói também aconteceu muito disso, o cara estava trabalhando, caía no mar, meu amigo, às vezes não achava mais, então a lei veio por causa disso, para não ter perca de vida de trabalhador trabalhando nas obras aí por acidente do trabalho, tá? Então, outro EPI que a gente tem, pessoal, que é importantíssimo, que na obra, para mim, é um dos principais, é o equipamento de proteção contra a queda de altura. O que mais mata na construção civil? Vocês sabem, não? Número 1, deu um acidente, o cara morreu. O que é? Queda de altura. Queda de altura. Segundo lugar, o que é? Choque elétrico. Terceiro lugar, era soterramento. Agora é máquinas e equipamentos, choque, disco, que quebra, essas coisas. Quarto lugar, soterramento. Agora em Blumenau, acho que o cara ficou soterrado, não foi? Tava trabalhando, caiu um monte de terra, não conseguiram salvar o cara. Três caras, né? 3 ou 4 pessoas lá. Inclusive tu, né? Tu tens uma história que ficou soterrado. Não... Já tava brincando, como é que é? Uma longa história. Mas enfim, tu tava em algum lugar lá em uma caçamba, né? Cara, é apavorante, imagine ficar tampado pela areia, é um milagre. Então... Outra, areia é pesado, não dá para tirar de uma hora para outra, tá? Então, queda de altura, choque elétrico, máquinas e equipamentos e soterramento. Como é que a gente faz para não cair da obra? Utilizar os equipamentos de proteção. E não adianta estar engatado no corpo, tem que estar engatado no corpo e engatado na linha de vida, no ponto de ancoragem. Como eu contei para vocês, a maioria dos acidentes, o cara está lá no chão com o cinto engatado, enrolado no corpo dele. Aí não adianta de nada, não vai proteger. O EPI não salva a vida, a menos que você esteja utilizando ele. Ele sozinho é como se fosse um equipamento qualquer outra coisa, tá? Então, pessoal, existe aqui, tá? O cinto de segurança, trava-queda, capacete, ponto de ancoragem, são todos os EPIs, é um sistema de segurança que a gente utiliza, tá? Olha aqui, ó. Pessoal que vai trabalhar em altura, tá? Sempre engatado. Ah, vai engatar onde, Lenay? Chama a Sara, chama o Fernando, chama nós, a gente vai desenhar um sistema. Já tem tudo. Uma ou outra coisa. Esses dias a gente tinha lá na VPR uma situação de um pilar que saía muito para fora e tinha que fazer todo um sistema novo. A gente parou e desenhou um sistema de proteção. Escada para acesso, assoalho completo. Não vai enjambrar. Antigamente, como é que era feito o guarda-corpo de obra? Pegava a madeira mais velha que tinha e pregava ali para fazer guarda-corpo. Hoje a madeira tem que ser nova, tem que ter tela, tem que ter o espaçamento, a altura, o tipo da madeira, tudo desenhadinho. A mesa, não pode chegar e fazer uma mesa, tem que ser mesa com tampo lavável, altura da mesa, largura do banco, altura do banco. Para tudo isso, a Sara é a moça que desenha ali para nós, que vem prontinho, tá bom? A gente tem que executar conforme aquilo ali, tá? Então, pessoal, esses equipamentos, eles são equipamentos que salvam a nossa vida, tá? Nós vamos depois fazer aqui um treinamento só sobre cisterna, espaço confinado. Assim, esses treinamentos mais rápidos, quando for que a gente precisar fazer um de verdade, aí a gente separa as pessoas que têm que passar aquela carga horária ali. Hoje é mais uma pincelada para despertar na gente essa consciência de segurança do trabalho. Qual é a consciência? De que pequenas atitudes evitam grandes acidentes. Uma pequena atitude de botar um cinto pode salvar a tua vida de cair de altura. Uma pequena atitude de botar um capacete pode proteger de cair uma barra de ferro, um parafuso. Nós estávamos trabalhando, depois não vamos botar o nome no vídeo, mas lá no Yacht House, nós estávamos trabalhando, caiu uma porca, Josué, do parafuso do pilar, 60 e poucos andares de altura.
Caiu do lado do trabalhador. Os caras tiveram que pegar uma pá para desenterrar de tão profundo que ela entrou. Mas foi por pouco que não caiu em cima do cara. Depois a gente foi lá e colocou outro. Alguém sabe? Alguém trabalhava lá? Sabe o que eu estou falando? Não. Tá? Então assim, gente, ó, o acidente está aí. Ele não dá bola qual é a tua cor. Ah, não, eu sou japonês, o acidente não me pega. Pega. Não, o acidente ele pega o preto, pega o branco, pega o amarelo, pega o idoso, pega o novinho, pega todo mundo, homem, mulher. O que vai fazer não ter acidente? Uma pequena atitude de passar lá no Cauã e pegar um equipamento. Uma pequena atitude de botar um cinto. Quantas horas eu já falei, gente? Eu tenho problema com fala, né? Tá? Pequenas atitudes evitam grandes acidentes. A maior forma de ensino é o exemplo. Não adianta a gente querer falar e a gente às vezes não cuidar do nosso colega de trabalho. Então eu fui trabalhar, cheguei lá no Jaú para trabalhar. Pô, eu estou protegido, meu cinto está aqui, minha corda está engatada, pô, está tudo certo, vou trabalhar. Chega o colega do lado, novato, às vezes não sabe das coisas. Chama o cara com toda a educação. Ninguém está autorizado a gritar, a chamar palavrão, a fazer... Não, isso é proibido aqui dentro. Tratar com respeito é a primeira regra que a gente tem na empresa. Mas é chegar e dizer, ô companheiro, cara, se tu cair aí vai prejudicar todos nós, desce lá e pega um cinto. Estão comigo no que eu estou falando? Às vezes eu estou protegido, mas o meu colega não está. E eu tenho que dar uma atenção para ele também. Vai lá e pega e já sobe aí. Então a gente precisa ter essa atenção. Eu sou o exemplo e eu ajudo a minha empresa a ir para frente. Pessoal, se a gente quiser melhorar a nossa empresa 1% até dezembro, a gente consegue? Consegue ou não? 1% só. Dá para melhorar um pouquinho? Não. Se a gente quiser melhorar nós mesmos 1%, até dezembro, como pai, como filho, como marido, como colega, como esposo, dá para melhorar? 1%? Dá, não dá? Até dezembro? Dá. Se eu era brigão, pô, você é um pouquinho menos brigão. Se eu era ranziza, chato, você é um pouquinho menos. Tá, se eu era um cara mal-humorado, não dou bom dia para todo mundo, vou começar a dar um bom dia. Coisinhas pequenas que a gente pode melhorar. Pô, um pouquinho só. Ninguém merece. Eu acordei, não vi a minha esposa, não vi as minhas 3 crianças, acordei, ficou todo mundo dormindo lá e eu vim embora. Se acontecer alguma coisa comigo, nem aqui nós temos reunião já 1 hora de novo, né, Stefano? Lá numa outra obra. Então, que tipo de pessoa eu sou se eu não cuidar bem das pessoas que estão do meu lado? Se eu não dar atenção para aqueles que a maior parte do tempo a gente convive com os colegas de trabalho. Então, se eu querer melhorar 1% até final do ano, dá? Se eu quiser melhorar 1% até final do mês de agosto, dá? Dá. Se eu quiser melhorar 1% agora, quando eu sair daqui, eu ser um cara melhor, eu ser mais bem-humorado, eu ser um cara da segurança, dá ou não dá, pessoal? Dá. Basta a gente querer. Eu não vou me estender muito. Que hora que é? Eu ia falar uma... Podemos encerrar, né, mestre? Senão eu vou falar. Eu trouxe aqui, para encerrar a última... Eu trouxe um relógio que não está funcionando, vê se tem lógica. Eu anotei algumas coisas que eu queria falar com vocês, que a gente vai fazer ao longo do tempo que a gente for trabalhando aqui. Algumas delas é educação doméstica, primeiros socorros, treinamentos que a gente tem que levar para a vida. De repente tu está em casa, uma criança se machuca, como é que desengaja? Coisas simples. Nós vamos gastar meia hora para aprender. Vale a pena, pessoal? Às vezes você vai precisar, me lembrei daquela reunião. E a gente vai estar aqui para fazer isso. Mas eu anotei algumas coisas aqui, ó. Palestra nova lá no Josué. É o meu primeiro dia de trabalho aqui hoje. Eu pensei, cara, o que eu posso fazer para crescer na empresa? O pessoal da Fazolo olhou para nós e acreditou, vamos botar uma empresa nova. Agora eu tenho que pensar, como que eu vou responder a isso? Vocês estão entendendo o que a gente está falando? Não. Cara, não, beleza, a gente vai pagar um salário e vai te colocar lá. Fizeram várias reuniões para decidir que a gente ia entrar. Entrei, beleza. Agora, como é que eu posso ser um bom funcionário? Como é que eu posso ser um bom trabalhador? Quais são as coisas que eu tenho que ver para melhorar o meu ambiente de trabalho? O pessoal da Fazolo tem que pensar sobre isso, o pessoal da R Silva tem que pensar sobre isso. Subiu lá na laje, quem é o mestre da R Silva? Cadê? É o senhor? Como é que é o teu nome? Ô Claudinei, cara, ali tá meio ruim, vamos melhorar isso aqui. Não é para ser chato, é para ajudar a construir uma empresa melhor. O meu prazer é quando diz assim, não, trabalhar naquela empresa é chato. Por que é chato? Porque cobra EPI, cobra segurança, lá é o pessoal que quer fazer as coisas certas. Então, que bom que é isso. Então, trazer essas coisas. Segunda coisa que eu posso colocar ali, qual é a responsabilidade que eu posso assumir?
Chega para o teu superior, pro mestre, escura, cara, eu preciso ganhar um pouquinho mais, tem alguma coisa que eu possa fazer a mais? Porque às vezes a gente quer ganhar melhor, mas não quer fazer mais nada. Então eu chego pro meu, ô Claudinei, o que eu posso fazer aí, cara? Tem alguma coisa, eu posso cuidar? Quer que eu bato o cadeado? Pá! Antigamente, quando a gente começava a trabalhar em obra, tu tinha que saber rebocar, desempenar, bater massa, amolecer massa, sentar de... Tu tinha que fazer tudo para começar a ganhar bem. Hoje, se tu chegar no horário, não faltar, sair no horário, ser um cara de responsabilidade, tu já começa a crescer, tá mais fácil. Então vale a pena a gente se dedicar. O que eu posso fazer mais? Cara, fazer um serviço sem ser mandado 2 vezes. Fui lá, fiz um serviço. Ô mestre, acabei, o que eu faço? Aí o mestre tem que pensar de novo. Agora acabei, o que eu faço? Não, eu já saí de casa. Pô, preciso varrer a laje, preciso botar material lá em cima. Quem é mestre de obra, ele às vezes, ele ganha mais, obviamente, mas ele é o cara que no final de semana ele está com a mentalidade trabalhando. Por quê? Porque na segunda o tijolo precisa estar lá em cima. O pedreiro chega, Josué, sobe no elevador e vai para a laje trabalhar. Chegou na laje dele, tem que estar o tijolo, tem que estar a massa, o andaime, tem que estar... Quem que mandou isso subir? Foi um acordo, o pessoal tem que ir se combinando. O cara do elevador tem que trabalhar um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde. Então, o que a gente pode fazer para crescer aqui dentro? A ideia é essa. Pessoal, me ajuda aqui, Denise, entrega para cada um aqui, vai lá. Eu trouxe um negocinho para vocês. Vai lá, ajuda lá, um de um lado, outro do outro. Dá só umzinho para mim aqui. Eu trouxe para encerrar. Outro dia a gente fala desse assunto aqui, tá? Para encerrar, eu trouxe uma dinâmica. Cada um de vocês vai receber uma mensagenzinha, tá? E eu acredito que na nossa vida, a gente só consegue fazer as coisas que a gente se propõe a fazer. Ninguém vai chegar para nós e dizer, eu vim te dar um aumento do nada, eu vim te dar uma Mercedes, uma BMW, eu comprei uma moto... Pode acontecer? Pode. Mas tudo tem que ser conquistado, batalhado. Tudo tem que ser corrido, ido atrás. Tudo que é bom na nossa vida custa caro. Se chegar de graça, a gente não valoriza. E é certo. Existe uma estatística das pessoas que cresceram na vida, que prosperaram, que os filhos delas receberam aquela herança e manteram, e os netos destruíram, porque não trabalharam por aquilo ali. Então tudo que vem de graça, vai de graça. E eu trouxe uma mensagem para vocês, e eu peguei de manhã lá e disse assim, ontem eu fiz isso, que é um elogio para cada um de vocês. Cada um. Alguém quer ler para a gente, não? Quem recebeu aí, já leu? Lê aí, alguém fica em pé e lê, vai lá. Rapidinho para nós encerrar. Vai, lê aí, companheiro, como é que é o teu nome? Hildo, lê aí para nós. Você é exemplo dentro e fora do canteiro. Obrigado, tá, companheiro? Alguém mais lê para mim, desse lado aqui. Vai lá, rapidinho, fica em pé aí e lê. Vai, alguém? Vai, lê aí para nós. Pode ler. Homem trabalhador de palavra, isso hoje está raro. Homem trabalhador e de palavra, tá raro. Tá raro ou não tá? Vagabundo tem um monte, trabalhador tá faltando. Lê, Vera. Você merece respeito e hoje a gente te reconhece por isso. Você merece respeito e hoje a gente te reconhece por isso. Quem aqui gosta de ganhar elogio? Lê o teu aí. Josué te dá 10 reais no aumento. Essa foi boa. Pessoal, todo mundo gostou da mensagem que leu? Alguém recebeu alguma crítica? Tem algum papel criticando alguém? Todos os papeizinhos que eu distribuí é uma homenagem, é um elogio, é uma palavra boa. Ser elogiado é bom ou não é? Então agora você vai fazer o seguinte, esse elogio não vai parar em você. Você vai pegar esse elogio, você vai pegar o teu celular, você vai bater uma foto e vai mandar para tua esposa, para o teu pai, para tua mãe. De repente você brigou no final de semana. Vocês se desentenderam, de repente não foi tão legal. Você vai dizer assim, bota a culpa em mim. Você vai dizer assim, meu amor, lá na empresa
Teve um rapaz que mandou eu mandar uma foto. Diz que fui eu que mandei. Vai lá, pega o celular e manda uma mensagenzinha. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe. Porque se vocês ficaram felizes em receber, contagie, leve isso para outra pessoa. Porque para criticar e para querer o teu mal, tem um monte de gente. Quer que você aposta na bet, quer que você vá para a cachaça beber, para a bodega beber, quer que você vá gastar o teu dinheiro onde não deve, quer que você use droga. Agora, para te ajudar, tem pouca gente. Beleza, pessoal? Então pega o celular. Quero ver todo mundo sacando o celular. Vai lá, pega o celular e bate uma fotinho e manda para alguém que é importante para você. Vai lá, bora, todo mundo, rapidinho. Manda, pega no zap ali e manda. Ó, pai, eu sei, tem gente aqui que faz tempo que não fala um elogio, né? A pessoa vai olhar, o que é? O que aconteceu aí? Tás doido, é? Tás querendo alguma coisa, né? É isso mesmo, a gente precisa contagiar, é isso aí. Eu tô vendo bastante gente fazendo. Pessoal, para falar mal tem um monte, para ajudar tem poucos. E nós da Prevence, toda a nossa equipe, estamos aqui para somar com vocês. Ninguém, Josué, veio aqui para agredir, para brigar, para fazer confusão. A gente veio aqui para somar e para fazer da Fazolo uma empresa maior, melhor e que para que todo mundo tenha um bom trabalho e uma boa semana. Obrigado, pessoal. É para vocês, uma salva de palmas para vocês, tá bom? Queria fazer uma última coisa, rezar um Pai Nosso com vocês, pode ser? Todas as obras que a gente vai, fiquem de pé, isso. Tem alguém que saiba fazer e queira fazer para nós, queira puxar aqui na frente? Tem alguém não? Um pastor, um padre, alguém? O Josué? Tem alguém? Josué, sabe? Josué vai fazer, o nosso convidado. Vem cá, Josué. Posso começar? Pai Nosso que está... Pode ser, pessoal, tira o capacete assim, em sinal de respeito a Deus. Eu sempre conto uma coisa assim, ó, quem vê os meus vídeos sabe. Se tu quiser falar com um juiz, tu vai precisar de um advogado. Tu não pode chegar no juiz lá e vir aqui, eu vim falar contigo, ele nem vai te atender. Se tu quiser falar com o vereador da tua cidade, tu vais ter que pedir para o assessor dele marcar um horário e olhe lá se ele vai te atender. Se tu quiser falar com o prefeito, vai ser difícil tu encontrar o prefeito da tua cidade. Se tu quiser falar com um deputado, eu acho quase impossível, tu vai ter que pegar um avião e ir lá em Brasília, a menos que seja época de campanha. Se tu quiser falar com o presidente da república, não tem como, é impossível. Mas se tu quiser falar com Deus, é só fechar o olho e pensar nele, cara. E Deus é muito mais importante do que todas essas caras que eu falei aí. Tá? Então vamos rezar um Pai Nosso. Fala com Deus, Deus, cara, preciso ganhar mais. Estou brigado com a minha mulher. Meus filhos estão revoltados lá em casa. Meu casamento não está bom. Me ajuda a ganhar mais. Eu preciso melhorar. Me ajuda a sair do vício. Cara, Deus é o nosso Pai, cara. Ele está aí para nos ouvir e responder a gente. Beleza? Então, cara, tem até uma palavra na Bíblia que diz assim, ó. As polícias podem até guardar a cidade. A guarda civil, a polícia. Mas se Deus não tiver de olho, não adianta de nada. Então a gente sai cedo de casa para trabalhar, não deu tchau para a esposa. A maioria, quem aqui conseguiu dar um tchauzinho e ver a esposa porque sai cedo também? Pouquíssimo, mas a maioria já saiu, já foi embora, não deu nem para dar um tchau, que foi o meu caso. Cara, então pensar nos nossos filhos para Deus abençoar, para guardar. Beleza, gente? Pode ser, Josué? Um Pai Nosso, então? Vai lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Salva de palmas para vocês, família. Pessoal, eu quero